Sejam muito bem-vindos à nossa segunda parte da lição 76 de hoje. Eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. E a gente vai seguir da onde a gente parou da parte 1, certo? Onde o Kenneth estava comentando que a gente tenta proteger o corpo de ser salvo, enquanto nossa verdadeira proteção, que é a expiação, permanece enterrada sob as leis de culpa e especialismo do ego. Mas vamos ver o que tinha na lição mesmo, tá? Pra gente não ficar perdidinho. É a insanidade que pensa nessas coisas. Tu as chamas de leis e as dispões sob diferentes nomes num longo catálogo de ritos que não tem nenhuma utilidade e não serve a nenhum propósito. Pensas que tens que obedecer às leis da medicina, da economia e da saúde. Protege o corpo e será salvo. Essas são as leis do ego. Mas essas não são leis, mas loucura. Elas são loucura porque na realidade existem apenas as leis de Deus, as leis do amor, unicidade e vida eterna. Todas as outras leis estão fora da mente de Deus e, portanto, habitam na mente de loucura do ego. O próximo parágrafo afirma explicitamente que a relação causal entre a mente e o corpo, cuja relação é, em certo sentido, o próprio cerne dessa lição. O corpo é colocado em perigo pela mente que fere a si mesma. O corpo só sofre para que a mente deixe de ver que é vítima de si mesma. Como a mente fere a si mesma? Culpa. O dano original à minha mente foi a crença em que eu me separei de Deus, pois nessa decisão eu neguei minha verdadeira realidade, minha verdadeira identidade como Cristo. Daquele momento em diante, eu continuamente puni a mim mesmo através da culpa. Meu ego não quer que eu perceba que é a minha mente que está me vitimando e que eu, o tomador de decisões escondido pelo sistema de pensamento do ego, sou aquele que está sofrendo. Portanto, meu tomador de decisões, agora identificado com o ego, projeta a culpa no corpo, que então se torna a sombra da culpa. Agora parece que o corpo sofre. A cortina de fumaça que mantém minha mente inconsciente. Na seguinte passagem, Jesus explica a insanidade de ver o corpo como o problema. Quando o tempo todo a esperta mente egóica pega as cenas de filme da parte de trás do seu véu de segredos. Essa passagem é do capítulo 28. Quem pune o corpo é insano. De fato, não faz sentido tornar algo que é incapaz de ver responsável pelo que é visto e culpá-lo pelos sons dos quais tu não gostas, apesar do corpo não poder ouvir. Ele não sofre pela punição que lhe impões porque não tem sentimento. Ele se comporta como tu queres, mas nunca faz a escolha. Quem faz a escolha é aquela parte tomadora de decisões da nossa mente. Nossa mente, na verdade, é a fonte do problema. Mas mesmo lá,
sua culpa não merece punição, como o ego nos faria pensar, mas simplesmente correção. O sofrimento do corpo é uma máscara mantida para ocultar o que realmente sofre. São cortinas de fumaça. Quando a gente sente dor no corpo, quando surge uma projeção no corpo de culpa, surge em forma de doença, mas são todas cortinas de fumaça para que a gente não volte para a origem disso tudo, que é a mente. O que Jesus quer dizer com mente, é claro, é o tomador de decisões que escolhe o ego, escolhe tornar a culpa real e depois escolhe projetá-la no corpo. É, portanto, o tomador de decisões que usa o corpo para esconder a causa real do sofrimento. Sua decisão pela separação e pela culpa. A esperteza da estratégia do ego é descrita com mais detalhes abaixo, parte da seção que acabamos de citar. Aqui vemos como o você, nosso tomador de decisões, se esconde por trás do corpo. Aqui a gente vê, Aqui vemos como o você, aquele tomador de decisões, se esconde por trás do corpo, para que ninguém jamais fique ciente do que realmente está acontecendo. A decisão da mente de ser separada e culpada. Então ele coloca aqui, que Nietzsche traz pra gente uma outra parte aqui da lição do capítulo 28, que diz: a coisa que tu odeias e temes, abominas e queres, o corpo não conhece. Tu o envias adiante para buscar a separação e ser separado. E então o odeias, não pelo que ele é, mas pelo uso que tens feito dele. Tu te retrais em função do que ele vê e do que ele ouve e odeias a sua fragilidade e pequenez. E desprezas os seus atos, mas não os teus próprios. Ele vê e age por ti. Ele ouve a tua voz e ele é frágil e pequeno pelo teu desejo. Ele parece te punir e assim merece o teu ódio pelas limitações que ele te traz. Entretanto, foste tu que fizeste dele um símbolo das limitações que queres que a tua mente tenha, veja e mantenha. Ela, a parte tomadora de decisões na mente, não quer compreender que é a sua própria inimiga, que ataca a si mesmo e quer morrer. Se nós soubéssemos disso, é claro, iríamos mudar nossas mentes em um instante. Se nós soubéssemos que nós somos o problema, nosso tomador de decisões tendo escolhido o ego, não iríamos hesitar em escolher o Espírito Santo, marcando o fim do ego. Mais uma vez, para assegurar que essa catástrofe nunca aconteça, o ego, a parte das nossas mentes que abraça a separação, planeja sua estratégia de ausência de mente, que faz o filho se identificar com um corpo, que se torna uma fonte constante de atenção e preocupação. Portanto, nós chegamos a acreditar que o mundo e o corpo, os dos outros e o nosso próprio, são inimigos, enquanto o verdadeiro inimigo
a escolha do tomador de decisões na mente errada permanece escondida seguramente da nossa consciência, oculta pela culpa e pelo medo. É disso que as tuas leis querem salvar o corpo, as leis do ego. É por isso que pensas que és um corpo. Jesus nos ajuda a entender a motivação ou o propósito de termos um corpo. Ter um lugar no qual esconder a culpa da mente. Portanto, o ego nos diz que nós realmente temos um problema real em nossos corpos, mas que infelizmente existem leis que vão cuidar dele. Ali eu acho que é o que ele estava falando antes das leis da medicina, né? O problema, o ego nos convence, não é nosso vazio interno, porque nós deixamos Deus. O problema não é o vazio interno porque nós deixamos Deus, mas, por exemplo, o vazio em nossos estômagos. Portanto, nós os enchemos de comida e nos sentimos bem. A lei afirma: se você está com fome, coma. A lei da biologia, sei lá. Além disso, se você quer continuar saudável através da sua alimentação, precisa comer alguns alimentos específicos. Qualquer um que você acreditar, pois a comida em si mesma não importa. O ego, portanto, pegou o problema da falta, a ausência de Cristo, porque eu acredito que o crucifiquei. O separou e projetou. Então agora existe uma falta percebida no meu corpo. As leis do ego, então, vêm para salvá-lo e resolver o problema de manter nossa existência física e psicológica como criaturas do mundo. E assim ele se torna em acréscimo ao problema da comida. E ele enumera aqui 3 problemas. É o Kenneth, tá, gente? Isso tudo aqui é comentário do Kenneth. 1. O problema é que eu estou completamente sozinho no universo, uma vez que destruí Deus. Sim, o ego concorda. Existe um problema de solidão, mas ele está no corpo. Portanto, vou inventar relacionamentos especiais e ensinar a você as leis da manipulação e da sedução, que vão capacitá-lo a manter os outros corpos perto de você. Assim, o problema da sua solidão será resolvido. O problema, agora o segundo. O problema é que eu estou empobrecido porque joguei fora o tesouro de Deus. Eu não tenho nada. Sim, o ego concorda. Existe um problema de empobrecimento, mas ele está no corpo. Portanto, vou inventar o dinheiro e ensinar a você as leis para ganhá-lo. Portanto, o problema do seu empobrecimento será resolvido. 3. O problema é que estou doente no meu âmago, porque traí Deus. Sim, o ego concorda mais uma vez. Existe um problema de doença, mas ele está no corpo. Portanto, vou inventar os remédios e ensinar a você as leis para adquiri-los e usá-los. Portanto, o problema da sua doença será resolvido. E assim por diante. Essa lição nos
nos ajuda a entender que as leis que o ego nos diz que vão salvar o corpo apenas mantêm a separação e a culpa em nossas mentes. O propósito de Jesus, mais uma vez, não é nos fazer sentir culpados ou fracassados, mas simplesmente nos ajudar a perceber onde o problema está, para que ele possa ser realmente resolvido. Definitivamente não está no corpo. Não há outras leis senão as leis de Deus. É preciso repetir isso muitas e muitas vezes, até que reconheças que se aplica a tudo o que tens feito em oposição à vontade de Deus. Com repetir isso muitas e muitas vezes, Jesus não quer dizer mais uma vez que nós usamos suas palavras como um mantra ou afirmações. Em vez disso, elas são uma declaração da verdade, para a qual trazemos as leis da ilusão do ego. O corpo não é nada além do produto final de uma longa série de pensamentos que foram feitos em oposição à vontade de Deus. Separação, especialismo, pecado, culpa, medo e morte. Portanto, nós precisamos prestar atenção cuidadosa às nossas experiências de vitimação nas mãos de leis sobre as quais não temos controle e nas quais acreditamos que repousa o destino da nossa paz. É essa má colocação que nós trazemos a verdade, reconhecendo como temos usado as leis do corpo como um manto para ocultar nossa culpa em relação a acreditarmos que, de fato, escolhemos contra Deus. O que Jesus vai falar aqui nessa frase da lição: a tua magia não tem significado. As leis do mundo têm a ver com magia porque são externas. Tudo que for externamente. O milagre, a contraparte da magia, é interno. Acontece na mente. O milagre acontece na mente. A magia nos ajuda a mudar nossos corpos. O milagre nos ajuda a mudarmos nossas mentes. A magia é a solução do ego para um problema onde ele não pode ser resolvido, no corpo. O milagre é a solução do Espírito Santo para um problema onde ele pode ser resolvido, na mente. O que ela pretende salvar não existe. Dando sequência à frase que lhe diz: a tua magia não tem significado, então o que ela pretende, o que a tua magia pretende salvar, não existe. Só o que ela pretende esconder te salvará. E o que ela quer esconder é a mente. Essa é uma ótima declaração do nível 1. O corpo não existe. Além disso, o corpo e suas leis foram feitos para ocultarem a culpa em nossas mentes. No entanto, elas não contêm apenas culpa, mas também seu desfazer, trazido através da aceitação da expiação, que é a única coisa que pode nos salvar. As leis de Deus nunca podem ser substituídas. Dedicaremos o dia de hoje a nós regozijarmos por ser assim. Já não é mais uma verdade que queremos esconder. Em vez disso, reconheceremos que é uma verdade que nos mantém livres para sempre.
A magia aprisiona, mas as leis de Deus libertam. A luz veio porque não há outras leis senão as de Deus. Essa é a de ontem, né? 75. A lição 75. A luz veio, lembra? Nós precisamos prestar atenção cuidadosa às leis do ego que obedecemos, para traçarmos seu caminho de volta para o que elas representam em nossas mentes, como acabei de fazer acima. Portanto, o dinheiro desfaz nossa experiência de empobrecimento espiritual. Colocar comida em nosso estômago e oxigênio em nossos pulmões supre a falta em nossas mentes divididas. O especialismo desfaz a solidão, que é o estado natural da mente separada. Nós podemos, portanto, usar as leis do ego para refletir de volta para nós o que elas estavam destinadas a esconder. A crença em que as leis de Deus podem ser substituídas. Na verdade, elas foram substituídas por mim, pelo menos pela mente errada, que me iludiu para pensar que ela é um ser separado. No entanto, nós agora estamos prontos para aprender que essa ilusão aconteceu apenas em nossos sonhos. Nosso ser real apenas espera que abramos nossos olhos. Jesus agora zomba mais um pouco de nós. Ó o bullying, Jesus, ó o bullying. Ó o bullying. Vamos ver o que vai dizer aqui. Começaremos os períodos de prática mais longos de hoje com uma breve revisão dos vários tipos de leis que acreditamos ter que obedecer. Esses incluiriam, por exemplo, as leis da nutrição, da imunização, da medicação e da proteção ao corpo de inúmeras maneiras. Pensa ainda mais. Tu acreditas nas leis da amizade, dos bons relacionamentos e da reciprocidade. Deveria estar bem óbvio a essa altura que Jesus não está nos pedindo para desistir da nossa crença nessas leis, que são a própria fundação da nossa existência no mundo. Mas somos solicitados a dar um passo atrás com ele, a irmos para cima do campo de batalha, que é uma citação, uma passagem do capítulo 23, né? A gente ir para cima do campo de batalha com Jesus. E olharmos através dos seus olhos, dos olhos de Jesus, dos olhos de Cristo, para o lugar que essas leis mantêm no sistema defensivo e na estratégia de ausência de mente do nosso ego. Portanto, nós aprendemos a não levar a elas nem as nossas vidas tão a sério quanto antes. Esse ponto, como tantos outros, não pode ser afirmado o suficiente. Nossa resistência em olharmos para o ego sem julgamento é enorme e precisa da gentil persuasão, da gentil repetição para ser efetivamente diminuída. Sim, a gente percebe todas as lições, a gente repete alguma ideia. Sempre, né? Vocês percebem isso? Talvez até penses que existam leis estabelecendo o que é de Deus e o que é teu. Muitas religiões têm sido baseadas nisso. Jesus coloca religiões entre aspas porque ele está nos dizendo que elas não são religiões verdadeiras. O significado etimológico de religião é unir novamente. E nós nos unimos novamente, percebendo que o Filho de Deus é um. Nós somos um, uns com os outros e com Deus.
as religiões do mundo separam seus seguidores, julgando a todos os que não concordam com eles, inconscientemente acreditando que eles próprios estão separados de Deus. No inconsciente, mas é o que acreditam. Portanto, Jesus afirma o seguinte no panfleto Psicoterapia, dirigindo-se à questão do lugar da religião na prática da psicoterapia. A religião formal não tem lugar na psicoterapia, mas ela também não tem lugar na religião, na própria, porque como ele disse ali, religião quer dizer, etimologicamente quer dizer união. Então, ela mesma não tem lugar na religião, né? A religião formal não tem lugar na palavra religião. Uma vez que a religião, não importando sua origem de inspiração, se torna formalizada, ela se torna separatista. Não tem como fugir disso. Não tem. Ela inevitavelmente então se torna classificada sob as leis do Homo sapiens, que não apenas demarcam os lugares respectivos e hierárquicos de diferentes membros da espécie, mas também os lugares respectivos e hierárquicos de Deus e o nosso. A separação se torna a lei do céu, enquanto a verdadeira lei de unidade e unicidade desaparece na realidade que foi oculta pela externalização do amor de Deus, a única lei. Não pretendem salvar, mas condenar em nome do céu. Vamos voltar lá, gente, na última frase da lição, para não ficar perdido, que é que Jesus está falando das religiões, né? Talvez até penses que existam leis estabelecendo o que é de Deus e o que é teu. Muitas religiões têm sido baseadas nisso. Não pretendem salvar, mas condenar em nome do céu. No entanto, elas não são mais estranhas do que outras leis que insistes ter que obedecer para fazer com que te salves. Essas leis das religiões formais são realmente estranhas, pois tornam o amor de Deus condicional, acessível através do corpo. Por outro lado, a universalidade do amor o torna totalmente acessível e é facilmente lembrada quando o mundo é visto como uma sala de aula, na qual aprendemos as lições do perdão que nos capacitam a transcender o mundo e o corpo inteiramente. No entanto, Jesus quer que reconheçamos que a estranheza das leis das religiões não é mais estranha do que qualquer outra. Não existe, afinal, nenhuma hierarquia de ilusões. Ele não está nos pedindo para negarmos nossa dependência de nutrição, imunização, medicação, proteção, especialismo ou de qualquer outra coisa, mas simplesmente nos diz: olhe para sua dependência sobre essas leis através dos meus olhos e você vai perceber que são sombras da culpa na sua mente. Olhe gentilmente comigo para a relação entre a sombra e sua fonte e perceba como essa conexão causal não lhe trouxe paz. Jesus não está pedindo que retiremos nosso investimento no nosso próprio corpo ou no de qualquer outra pessoa. Suas palavras nos pedem apenas para liberarmos o propósito que demos ao corpo, permitindo que ele mude esse propósito da culpa para o perdão. Não há outras leis senão as de Deus. Afasta todas as tolas crenças mágicas hoje e mantenha tua mente em silenciosa prontidão para ouvir a voz que te fala a verdade. Como você se torna silenciosamente pronto, hein?
Você aquieta os gritos estridentes e a teimosa insistência do ego em que você está certo e Deus errado. E então, espera pacientemente para que você mesmo se mova além da resistência nascida do medo para a verdade nascida do amor. Estarás escutando aquele que diz que não há perda sob as leis de Deus. Em todas as leis do ego, quer sejam religiosas ou não, há perda. Se eu for comer um animal ou vegetal, precisa perder a sua vida. Se eu tiver minhas necessidades especiais atendidas, outro precisa sofrer. E se eu for ser perdoado por Deus, preciso me sacrificar. Precisa ser assim, pois a rocha na qual a escravidão do ego repousa é de que alguém precisa perder para que outro possa ganhar. Declarações como a acima gentilmente corrigem essa ilusão. Que é que diz: estarás escutando aquele que diz que não há perda sob as leis de Deus. Nenhum pagamento é feito ou recebido. Trocas não podem ser feitas. Não há substitutos e nada toma o lugar de outra coisa. As leis de Deus dão eternamente e nunca tiram. O ego nasce do pensamento original de que eu sou um substituto para Deus ou para Cristo, e tudo o mais logicamente se segue dessa premissa ontológica. Em outras palavras, do pecado de substituição eu vivencio culpa, o que então exige que eu seja punido. Para abrandar a ira vingativa da deidade contra a qual pequei, eu forjo uma teoria de salvação na qual parece que ele exige meu pagamento pelo que roubei. Um pagamento ensopado com o sangue do meu sacrifício e sofrimento, o significado de expiação do ego. Qual é o significado de expiação para o ego? Pagar os pecados com lágrimas de sangue. Desse pensamento insano surge um mundo no qual nós acreditamos que podemos alcançar a felicidade ou a salvação apenas através do pagamento de algum tipo. Portanto, nós encontramos as seguintes declarações em psicoterapia com relação à questão do pagamento. Diferente da visão do mundo na qual os pacientes pagam os terapeutas por sua perícia, Jesus defende uma visão mais marxista, de cada um de acordo com sua habilidade, a cada um de acordo com sua necessidade. Essa visão utópica, infelizmente, nunca foi tentada. No entanto, Jesus a torna a base da sua visão sobre o pagamento, distinguindo-o de custo. Só um curador não curado tentaria curar por dinheiro. E não terá sucesso na medida que o valorizar. E também não achará a própria cura no processo. Haverá alguns dos quais o Espírito Santo pede algum pagamento pelo seu propósito, pelo propósito do Espírito Santo. Haverá algum dos quais o Espírito Santo não pede. Há uma diferença entre pagamento e custo. Dar dinheiro onde o plano de Deus o destina não tem nenhum custo. Negá-lo onde ele pertence por direito tem um custo enorme. Os pacientes só podem pagar pela troca de ilusões. E isso, de fato, tem que exigir pagamento e o custo é grande. Se o seu relacionamento vai ser santo,
Tudo o que um necessite é dado pelo outro. Seja o que for que falte a um, o outro supre. O terapeuta paga ao paciente em gratidão, assim como o paciente lhe paga. Não há nenhum custo para ambos. Essa é a lei de Deus. Reflete a lei de Deus e não do mundo. E antecipando a reclamação inevitável, Jesus afirma: essa perspectiva do pagamento pode parecer pouco prática e aos olhos do mundo é assim. Contudo, nenhum dos pensamentos do mundo é realmente prático. Quanto se ganha por lutar por ilusões? Quanto se perde por jogar Deus fora? E é possível fazer isso? A lei que somos solicitados a refletir em nossos relacionamentos é a lei da perfeita unicidade, na qual não pode haver custo ou perda. Sua expressão amorosa dentro do mundo da ilusão é a rocha na qual repousa a salvação. Ele cita uma passagem do capítulo 25. E todos têm que ganhar, se qualquer um ganha qualquer coisa. Próximo parágrafo nos pede para ouvirmos o Espírito Santo nos dizer novamente o quanto são realmente tolas as leis que temos lutado para seguir. Ouve aquele que te diz isso e reconhece quão tolas são as leis que no teu pensamento sustentavam o mundo que pensavas ver. Então escuta mais, ele te dirá mais sobre o amor que o teu Pai tem por ti, sobre a alegria sem fim que ele te oferece, sobre o quanto ele anseia pelo seu único filho, criado como seu canal para a criação e que lhe foi negado pela sua própria crença no inferno. O Espírito Santo não tira nossas leis de nós, mas nos mostra sua tolice pelo fato de elas refletirem um sistema de pensamento tolo. Lembrem-se como os milagres não fazem a escolha certa. Eles simplesmente nos mostram o quanto fomos incorretos em nossas escolhas anteriores. E a passagem do capítulo 28, então, que diz: o milagre estabelece que tu estás sonhando um sonho e que seu conteúdo não é verdadeiro. O milagre nada faz senão mostrar ao sonhador que ele não fez nada. Não é muito mais fácil perdoar o mundo assim? Uma vez que ele tem nossa atenção, o Espírito Santo fala conosco sobre o amor celestial que escolhemos esquecer. Quando escolhemos nos lembrar do inferno do amor especial do ego. Hoje vamos abrir os canais de Deus para Ele, para o Espírito Santo, e deixar sua vontade estender-se através de nós até Ele. A maneira de abrirmos os canais de Deus, nossas mentes, é perdoarmos a nós mesmos por termos escolhido o ego como substituto para o amor de Deus. O perdão é a chave que abre o lar da mente certa do Espírito Santo, que nós trancamos com fechaduras de culpa e especialismo. Assim, aumenta a criação infindavelmente. A sua voz nos falará disso. Assim como das alegrias do céu, que as suas leis conservam para sempre ilimitadas. Vamos repetir a ideia de hoje até que tenhamos escutado e compreendido que não há nenhuma lei senão a de Deus. Então, diremos a nós mesmos como uma oferenda com a qual o período de prática é concluído:
Eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Uma vez que nós aceitamos a expiação e nos lembramos da nossa identidade como Cristo, nós nos identificamos com nossa verdadeira função da criação. O aumento sem fim do amor de Deus através de nós e como nós. Esse nós é o Filho único de Deus, o Cristo que Ele criou em unidade consigo mesmo. O ser que não está mais sob as leis de Deus. Ele é a lei de Deus. O ser com S maiúsculo que não está mais sob as leis de Deus, ele com E maiúsculo é a lei de Deus. Repetiremos essa oferenda hoje com a maior frequência possível. Pelo menos 4 ou 5 vezes por hora, bem como ao longo do dia, em resposta a qualquer tentação de nos vivenciarmos como se estivéssemos sujeitos a outras leis. É a nossa declaração de liberdade contra todo perigo e toda tirania. É o nosso reconhecimento de que Deus é nosso Pai e seu Filho está salvo. Voltamos ao lugar no qual começamos, a aceitação da expiação. Jesus está nos pedindo para fortalecermos nossa resolução de aceitarmos essa aceitação durante o dia todo. Pelo menos a cada 15 minutos, né? Portanto, tentamos nos lembrar com tanta frequência quanto pudermos, e especialmente quando nos sentirmos tentados a acreditar nas leis da escassez e privação, de especialismo e perda do ego, que não existe outra vontade, não existe outra lei exceto a de Deus. Nenhuma lei exceto a dele. Isso. Nós então reconhecemos alegremente. Sim, eu fiz essas leis e ainda acredito nelas. Mas agora quero admitir que estava errado. A verdade é que Deus é meu Pai e não o ego. Portanto, eu estou salvo dos meus pensamentos de pecado e culpa, pois eles desapareceram em seu amor. A única questão remanescente para nós mesmos é perguntar por que não iríamos nos lembrar desse fato feliz durante o dia todo. Finalizamos mais essa lição maravilhosa, meus queridos. Bom treino, boa prática para vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã na lição 77. Beijo.